Então vamos começar a nossa aula de hoje. O título da nossa lição fala sobre a justiça de Deus. A gente sabe que muitos de nós, grande parte às vezes de nós, temos em determinados momentos da vida questionado a justiça de Deus. O que é ser justo? O que é você ser justo? É você dar a alguém aquilo que ele merece, aquilo que lhe é devido, com equidade. Ou seja, você não pode... Por isso que o símbolo da nossa justiça é uma balança, não é isso? Porque é uma balança daquelas antigas, onde o peso fica se equilibrando, ou seja, não pende para nenhum lado. Então, eu coloquei fazendo uma introdução, que na realidade era o fim. Aí eu coloquei ela como introdução. Esta figura, para a gente fazer uma analogia, existia em uma determinada cidade um juiz, e um juiz com fama e atos de ser muito justo. Ele tinha um filho, esse juiz tinha um filho, e o filho não era lá grande coisa. O filho, ele fazia normalmente, porque o pai tinha o poder e a autoridade, o filho fazia coisas muito erradas, às vezes. E em um determinado dia, ele fez algo muito errado, e ele foi preso. Esse filho do juiz foi preso. Aí o juiz, preste atenção, como pai, a vontade dele e o desejo dele era libertar imediatamente o filho. Ele, como pai, ele não poderia de maneira alguma deixar seu filho preso. Ele faria qualquer coisa para que o seu filho estivesse solto. Mas em contrapartida, como juiz, ele não poderia de maneira alguma soltar aquele jovem sem que ele pagasse o que lhe era devido, o que lhe era reto. Aquele jovem até poderia sair daquele lugar através do pagamento de uma fiança cara, mas ele poderia sair da prisão com o pagamento da fiança. Só que o jovem não era um trabalhador, era um vagabundo, poderíamos dizer assim. Era alguém que não se preocupava com o dia de amanhã, e ele não tinha condições alguma de fazer o pagamento daquela fiança. Aí o que passa no interior e na cabeça daquele juiz? O que é o dilema daquele juiz? Amar o filho ou punir o criminoso? Deixar o filho livre? Se ele age como um justo juiz, automaticamente ele vai ser um pai cruel. Se ele age como um pai bondoso, ele vai ser um juiz injusto. Como agir desta maneira? O que fazer num momento como este? E foi exatamente o que foi que Deus fez por cada um de nós. Lá estávamos nós, na frente do juiz, nosso pai. Nós fizemos errado, pecamos, fizemos coisas altamente erradas, e nós estávamos lá diante dele. E o que fazer agora? Eu coloquei essa figurinha para a gente ilustrar, não sei se... Passa para frente no outro, aí. Ali está saindo o juiz com o filho. O que o juiz fez então, que ele poderia fazer para que houvesse equidade? Sem soltar o rapaz e sem que a pena fosse paga.
ele faz dele mesmo o juiz, ele próprio toma o lugar ali daquele do seu filho e vai e paga aquilo que era devido, cara, altíssimo aquilo ali. Ou seja, ele cumpre dos dois lados. Ele paga a sentença que era devida e ao mesmo tempo ele fica bem com o seu filho fica bem com ele. Exatamente isso que Deus fez por cada um de nós. Ele assumiu as nossas culpas, assumiu os nossos erros, que hoje comumente as pessoas hoje têm chamado pecado de erro, né? Ou eu tenho cometido um erro, cometi um erro. Na realidade não é erro. Às vezes a maioria das coisas que nós temos cometido não são erros, mas são pecados. E todo pecado você não comete, preste atenção. Você não comete, eu não cometo pecado contra a minha esposa. Eu não cometo pecado contra os meus pastores. Eu não cometo pecado contra os meus amigos. Todo pecado que nós cometemos contra Deus. Todos estão me entendendo? Amém. Eu fiz um parênteses aqui, nessa introdução. A justiça de Deus, olha só, se manifesta através de Jesus Cristo e é expressa nas suas ações e no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. Eu fiz uma introdução aqui, já que nós estamos em uma aula, para que você possa entender melhor isso. Cada um dos evangelistas, cada um dos escritores dos evangelhos, eles tiveram uma visão diferente, às vezes, de Jesus e da maneira como eles encaravam e viam o quadro da história de Jesus. Tanto os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Sim, é igual ou mesma. E óticas significa o que nós conhecemos de visão. Ou seja, aqueles evangelhos que têm a mesma visão, ou a mesma maneira de encarar, como o evangelho de João. Preste atenção numa coisa. Então, em Mateus escreve e descreve Jesus como rei. Nos evangelhos você vai ver Mateus descrevendo Jesus como rei. Em Marcos, ele é descrito como servo, o servo sofredor. Em Lucas, Jesus é descrito como o filho do homem perfeito. E em João, ele é descrito como o filho de Deus. Cada um deles deu uma ênfase diferente. Em Mateus, que foi escrito praticamente para os judeus, a ênfase do escritor foi nos estudos, nos ensinos, nos esboços que tem. Mateus deu esses esboços. Marcos, que escreveu para os romanos, praticamente ele teve uma visão diferente de Jesus. Lucas, escrito para os gregos, também teve uma visão diferenciada, a maneira dele olhar era um pouco diferente. E João, que foi escrito para a igreja, né, de uma maneira geral. Então, cada um desses evangelistas teve uma visão. E hoje, nós juntamos todas estas coisas e vamos ver que tudo se encaixa perfeitamente, tá certo? Quantos estão me entendendo até aqui? Amém? Outra coisa que eu acho às vezes importante, já que nós estamos numa escola. Se eu falar para você assim, nós foi lá na igreja, e lá na igreja eu encontrei um problema grande. Vocês vão me entender? Sim ou não? Sim. Vai me entender a mensagem, mas que fica feio, fica. Sim ou não? Que fica esquisito, fica. Sim ou não? Não soa bem aos ouvidos nossos. Da mesma maneira, às vezes, nós temos visto e temos às vezes ensinado muito a maneira de
tão simples de falar sobre livros da Bíblia, cartas e epístolas da Bíblia. No Antigo Testamento, nós temos livros. Por que livros? É porque não tem um endereço fixo, não tem alguém, um destinatário fixo, é contado uma história, é descrito uma história, várias histórias, é ali feito um livro. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, quando nós lemos ali, por exemplo, crônicas, reis, nós vamos colocar o masculino ali. Todo livro, todo o Antigo Testamento é descrito no masculino. Primeiro reis, primeiro crônicas. Ou seja, não primeira reis, não primeira crônicas. Tá certo? Por quê? Porque isso são livros. E muitas vezes nós temos visto pessoas... Ou você pode falar primeiro livro dos reis. Também é correto você falar. Mas só não é correto você falar primeira reis, primeira crônicas. Aí totalmente fica ruim. Já no Novo Testamento, já é um pouco diferente. Com exceção do livro de Apocalipse, as demais ali são considerados cartas ou epístolas. E quando isso acontece, agora já você vai usar no feminino. Você vai usar, por exemplo, Timóteo. Que jeito que nós falamos Timóteo? Então, se tiver as duas cartas, como que a gente fala? Primeira. Primeira, o quê? Timóteo. Sim, primeira Timóteo. Só que, se a gente for falar Pedro, como que a gente fala? Primeiro, feminino. Primeira. Só que para complicar mais um pouquinho, tem uma diferença muito aí. Normalmente nós falamos, emendamos as coisas. Primeira, não é isso? Vamos imaginar que é Timóteo, vamos falar de Timóteo. Então Timóteo não é simplesmente primeira Timóteo, é primeira a Timóteo. Pedro, que jeito nós falamos Pedro? Primeira Pedro. Não é primeira Pedro, é primeira de Pedro. Primeira de Pedro ou primeira a Timóteo. Por quê? Vamos explicar. Vamos ganhar um tempinho aqui. É importante, eu acho importante, porque eu tenho ouvido muito isso. Ouvido no pão diário, ouvido gente pregando, falando aqui no púlpito, dando testemunho, falando coisa errado, totalmente errado. Por que eu falo primeira a Timóteo? É porque eu tenho nessa carta minha, ou essa epístola minha, tem um destinatário. Eu estou mandando para alguém. Quando eu vejo Pedro, eu não estou mandando para Pedro. Então não é primeira a Pedro, é primeira de Pedro. Por quê? Porque foi Pedro quem escreveu a carta ou a epístola. Quantos estão entendendo? Graças a Deus. Vamos voltar à justiça então, porque esse negócio é muito injusto, né? A justiça de Deus se manifesta através de Jesus. É expressa nas suas ações no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. Nós vimos que lá em Lucas ele descreve Jesus como o homem perfeito. Então, para que a justiça fosse feita e executada com sucesso, teria que ser executada por alguém também perfeito. Quando a Bíblia diz assim, Romanos,
3:23, 6:23, acho que é 6:23. Eu confundo os dois, que é parecido. Diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito vem por Jesus Cristo. O dom gratuito de que? Da salvação vem através de Jesus. O salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa. O que é salário? É aquilo que você trabalha o mês inteiro, você dá duro, sua, transpira, trabalha arduamente, e no final do mês você recebe o fruto daquilo que você trabalhou. E o escritor está dizendo que o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa, o usufruto, o trabalho que você fez, desenvolveu durante às vezes a sua vida com o pecado é morte. Agora, vamos imaginar, tantas pessoas aí morreram, Buda, Allan Kardec e vários homens aí, Krishna, Maomé, tantos homens aí que ditos, homens de Deus, que buscavam a luz perfeita, o tempo perfeito, o homem perfeito, mas esses homens morreram, assim como Jesus, mas com uma diferença: todos eles morreram e ficaram enterrados. Você vai lá nos túmulos, aonde porventura existir, vão estar lá os restos mortais de cada um desses heróis das suas religiões. Mas se nós formos lá em Jerusalém, nós vamos encontrar lá o lugar aonde se enterrou, ou dito que se enterrou Jesus. Nós não vamos encontrar nada, mas nós vamos encontrar uma placa dizendo: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aleluia! Você pode dar um aplauso para Jesus? Pelo esforço do homem, ninguém conseguiu e ninguém jamais conseguiria, pelos seus próprios méritos, a salvação. Tiago, então, quando o povo estava embasado ali na lei, Tiago diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, por mais que aqueles irmãos se esforçassem para cumprir bem toda a lei, e os fariseus eram até dedicados ao extremo, eles criaram 513 além do testamento, além das 10, eles criaram e viram em toda a Torá mais 513 mandamentos, eles queriam seguir tudo isso, mas nenhum desses homens conseguiu, e Tiago declara isso aqui muito bem, dizendo: qualquer um, então, por mais esforço que faça, e tropeçar em um só item da lei, pelos seus próprios esforços, ele vai ser culpado de toda, ou seja, não vai conseguir. Aí surge Jesus, o homem perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o homem sem pecado, que nasceu e viveu, andou nesta terra aqui, e sem pecado, e assim como naquela analogia, pagou os nossos pecados. Ele que não tinha pecado, pagou os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, hoje, século 21, desfrutando da graça maravilhosa de Deus. Aleluia. Próxima. Amém. Eu gosto dessa ilustraçãozinha, desta figura. Ilustração não, figura. E também uma ilustração. Nossos próprios méritos nós não chegaríamos a lugar nenhum, porque cada vez mais nós estamos afundando. Estávamos afundando mais. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, cada vez mais nós estávamos como numa lama, uma areia movediça, e quanto mais nós tentávamos sair, escapulir, mais nós afundávamos. Então, essa ilustração me diz bem: nossa escolha resultou na separação de Deus. Que escolha? A escolha de pecar. Pecar deliberadamente. Nós escolhemos. Olha o abismo que ficou entre
as pessoas, os pecadores, e Deus, que é santo. Porque Ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós tínhamos um grande abismo e uma separação muito grande entre nós e Deus. Mas veja o que acontece. Aleluia, glórias a Deus. Então, nós não conseguíamos, ou não conseguiríamos, chegar até Ele de maneira alguma por causa do abismo. Então, nós, por mais que nós nos esforçássemos, nós jamais conseguiríamos chegar até Deus. E o que Deus fez então? Ele sabia então que pela lei, pelos esforços, ninguém conseguiria chegar até Ele. O que Ele fez? Ele veio até nós. Nós não conseguíamos ir até Ele. Ele vendo estas coisas, Ele fez o quê? Ele veio até nós. E Ele vindo até nós, Ele viveu as nossas dores, chorou as nossas lágrimas, derramou as nossas lágrimas, viveu os nossos sonhos, viveu as nossas decepções, as nossas agruras, as nossas amarguras, viveu as coisas boas, as coisas erradas na nossa vida. Ele sabia como que era. Então, Jesus ali ele desenhou como a cruz de Cristo ali, e eu achei muito bom aquilo ali, porque ficou perfeito, olha lá, plano, ficou alguma coisa, plano maravilhoso, que é onde a gente agora, nós temos acesso direto ao Pai. Eu posso ir, se eu não quiser eu posso voltar, mas eu tenho acesso agora a Deus. Eu mesmo posso chegar a Deus, mas não através da minha, simplesmente, das minhas obras, porque Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é graça de Deus. Por que nós estamos aqui? Não é porque você é bonzinho, boazinha, não é porque você tem uma cara melhorzinha do que os outros, não. É porque Jesus aceitou, Deus aceitou o sacrifício de Jesus, e agora, quando Ele olha, se Ele veio à terra, Ele agora tem um nome, Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Oh, aleluia! Eu já não estou mais sozinho, eu já tenho alguém comigo. Agora, quando Deus olha para mim, Ele não olha mais simplesmente para os meus pecados, mas entre eu e os meus pecados, tem a pessoa, tem a cruz de Cristo ali me dando salvação, aleluia! Há muitos anos atrás, há uns 20 e poucos anos atrás, eu li esse livro do David Wilkerson, onde ele fala da igreja. Eu coloquei ali: o escritor e pastor David Wilkerson compara a igreja com a arca de Noé, no sentido de ambos serem instrumentos de salvação. Eu agora estou tentando aqui, mas o livro me sumiu da cabeça. Eu não lembro mais qual que é o nome do livro. Quero falar do livro, mas não lembro o nome do livro. Eu acho que é. Eu acho que é isso mesmo. Esse é juiz, hein? Isso é delegado. Então, o David Wilkerson, ele diz nas entrelinhas, na introdução do seu livro, ele diz que a igreja comparada com a arca de Noé. Imagina esse instrumento de salvação. A arca de Noé foi um instrumento de salvação para Noé, sua família, para o povo, para a geração que Deus queria formar. Uma geração que Deus queria fazer diferente. Então, imagina dentro da arca. E ele compara isso com a igreja, nós.
Imagina dentro da arca o leão querendo comer o macaco, por exemplo. Segura, senão o leão vai comer o bicho. Segura, senão acaba. O elefante fez cocô em cima da tartaruga. Imagina alguém olha para a girafa, brigando, querendo brigar com a girafa, só tem tamanho, mais uma cabecinha desse tamanhozinho. O que David Wilkerson estava querendo, e na época eu entendi, e me identifiquei bastante com ele, era que na igreja nós vamos ser salvos, se nós estivermos dentro da igreja. Não a igreja física, mas a igreja que Jesus veio, porque de primeiro existiam dois povos. Existia os judeus, povo de Deus, e existia os gentios, povo que estava fora, excluído. Aí Jesus chega e muda isso. Dos dois povos, ele forma um. De judeus e gentios, agora, ele forma um povo, um único povo, e é o povo que vai morar no céu. É o povo denominado e chamado Igreja de Deus, ou seja, aquelas pessoas que estavam de fora, como a da Arca de Noé, e todos que querem salvação, adentra a esta igreja, entra para dentro desta igreja, e quando entra, o instrumento de salvação está disponível para ele chegar no lugar onde Deus destinou para que ele pudesse estar chegando. Dentro da igreja vai feder, vai ter coisa ruim, vai ter intriga, vai ter treta, vai ter gente querendo passar a perna no outro, puxar o tapete do outro, falando mal do outro, vai. Mas assim como se ninguém saísse da Arca de Noé, ele chegaria no lugar destinado. Se nós não sairmos da igreja de Deus, independente da circunstância pelas quais nós passarmos, nós chegaremos lá aonde Deus nos destinou para chegarmos. É isso. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só, eu não me envergonho do Evangelho. Por que ele começa dizendo eu não me envergonho do Evangelho? Ele estava escrevendo para quem? Aos romanos. Quem que eram os romanos? Para quem que é escrito? Por que escreveu esse livro? Eram os crentes que se converteram ali em Roma. Aqueles crentes estavam passando por perseguições tremendas, terríveis, mortos, servindo de tocha humana nas ruas de Roma, servindo de escárnio dentro das arenas, aonde os leões, eles jogavam os cristãos, os crentes ali nas arenas, e ali centenas, milhares de pessoas naquelas arenas, gritavam como loucos, enlouquecidos, para saber quem morreria primeiro, como morreria. E Paulo está dizendo para esses irmãos que agora estavam com medo de declarar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de dizer que era crente, dizer que era cristão. Uma coisa é você dizer que você é cristão hoje, outra coisa é você assumir que era cristão naquela época. E Paulo está dizendo, incentivando aqueles homens e mulheres, porque eu não me envergonho, ou seja, não é uma vergonha comum, não é uma vergonhinha de estou tão envergonhado, não é isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não vou me abster, eu não vou me tornar ignorado, a minha boca não vai ficar parada, a minha boca não vai ficar muda, para dizer, independente das quaisquer que sejam as circunstâncias que me vierem, eu vou continuar falando desse Evangelho, porque eu não vou me envergonhar desse Evangelho, porque ele é o quê? Poder de Deus. Poder de Deus. Essa palavra aqui no Novo Testamento tem
tem uma expressão muito grande. Eu queria compartilhar isso com você, porque quando Paulo fala isso, nós temos que entender o mérito e o tamanho disso. Quando em 1866, Alfred Nobel, juntamente com a sua família, seus pais e seus irmãos, eles descobrem a nitroglicerina, um pouquinho antes de 1866. Eles descobrem a nitroglicerina, mas ela é muito poderosa, essa nitroglicerina, e ela era instável. E estava causando grandes explosões sem eles quererem e matava muitas pessoas. Muitas pessoas eram mortas pelas experiências. Os funcionários, os empregados, um irmão de Alfred de Nobel, o pai dele morreu. Mas em 1866 ele descobre um outro ingrediente para que ele pudesse ligar a nitroglicerina e ele se tornaria mais estável, e não explodiria quando não quisesse. E eles ficaram, porque eles descobriram, na época, o maior poder explosivo que existia na época foi descoberto por Nobel. E eles ficaram tão animados com aquilo, que procuraram em todas as línguas no mundo, alguma palavra que pudesse expressar um poder tão grande. E eles encontraram na língua grega a palavra dunamis, que vem hoje, nós conhecemos depois de muitos e muitos anos, através dessa descrições, das suas variantes, nós chegamos hoje na palavra que nós conhecemos, dinamite. Ou seja, eles ficaram tão entusiasmados em descobrir aquilo, que colocaram um nome, eles queriam um nome tão grandioso, tão majestoso, que identificasse tamanho poder. E esta mesma palavra, dunamis, é usada por Paulo para descrever no grego: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o quê? O poder de Deus. Ou seja, algo tão grande, algo tão sobrenatural, algo tão enorme, algo tão explosivo, algo que é capaz de mudar, de transformar todo o ambiente onde tem, é o que Paulo está dizendo, para que nós não devemos nos envergonhar, porque ele é poder de Deus, nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá, o quê? Pela fé. Aleluia. Eu coloquei uma pergunta aqui: o que é mais importante, o atributo de Deus, o seu amor ou a sua justiça? Qual que é o mais importante, o amor ou a justiça de Deus? Eu acho que talvez a resposta nós não vamos conseguir, porque Deus, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é juízo, Ele é ira, Ele é todas essas coisas, e em todas essas coisas Ele é englobado, geral, Ele é maior, Ele é completo. Ele não tem pequenez, não tem uma menor e não tem uma outra menor. Então, tudo isso aqui, Deus também é fogo consumidor, e está dizendo. Um escritor húngaro, Franz Kafka, ele disse o seguinte: a nossa geração de hoje, ela é capaz de confessar o seu pecado, mas ela não é capaz de sentir a culpa. Muitos de nós hoje sabemos que pecamos, mas nós não reconhecemos que somos culpados diante de Deus. Sabemos que pecamos todos os dias, mas não confessamos a nossa culpa, temos dificuldades. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu não tenho dificuldades em qualquer tipo. Isso eu sempre ensinei para os meus filhos, e foi uma das coisas que eu mais cobrei deles durante toda a vivência que nós estivemos juntos dos ensinamentos. Vocês podem fazer todas as coisas, vocês podem errar da maneira que vocês quiserem, do tipo que quiser, o erro que for. Nós vamos ser sempre seus pais, eu sempre vou ser seu pai. Mas uma coisa que eu não aceito é ser enganado através de mentira. Não assumir o seu erro.
não assumir as suas falhas, não assumir aquilo que fez. Sabe, às vezes temos assim como um exemplo, eu lembro que nos cursos de casais, a gente dava esse negócio de querer colocar a culpa no outro. Imagina um pai durão que não assume culpa, mas é um pai durão. Ele vê o seu filho derramando uma xícara de café, hoje, e está à mesa e o filho, de uma hora para outra, encosta, derruba a xícara de café com leite e derrama todo na mesa e faz aquela bagunça. Ele vai para o filho, chega o dedo no rosto do filho, fala, briga com o filho. Passado uma semana, estão na mesma mesa. Quem encosta agora na xícara? Ele. O pai encosta na xícara, no mesmo leite, no mesmo café e derrama no chão. A xícara cai do mesmo jeito e derrama no chão. O que ele faz? Ao invés de assumir a sua própria culpa, que ele estava tentando explicar, ele vira para a esposa e diz assim: eu não sei por que você deixa essa xícara nesse lugar aqui. Quantos estão identificando? A justiça de Deus revelada. Somos frutos revelada no livre-arbítrio. Irmãos, isso aqui dá assunto para não sei quantas aulas, livre-arbítrio. Nós poderíamos entrar aqui e falar sobre eleição, predestinação, falarmos sobre Calvino, Armínio, falar sobre cada um dos 5 pontos, defender cada um dos pontos de um lado e de outro, saber quem está certo, quem está errado, e chegar à conclusão que ninguém está certo, ninguém está errado. Mas vamos falar um pouco sobre livre-arbítrio. Eu coloquei ali na tela, somos frutos das nossas, o quê? Escolha, diga comigo, escolhas. Aí diz assim, Deus concede-nos o livre-arbítrio, ou seja, Ele nos dá o direito de fazer o quê? Escolhas. No entanto, Ele não nos oferece a possibilidade de decidir a respeito das consequências de nossos atos. Portanto, cabe a nós optar pelo que é, o quê? Correto. Aí eu coloquei naquele verdinho ali. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Isso não é frase minha. É frase de alguém, que eu não sei quem que é. Você é livre, não sei se é do Max Lucado, acho que é. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das suas o quê? Suas consequências. Nós somos muito bons para julgar pessoas. Nós somos muito bons para julgar, principalmente quando nós não sabemos respostas. Às vezes nós ficamos indignados porque coisas ruins acontecem com gente boa. E coisas boas acontecem com gente ruim. Num acidente eu fico às vezes indignado. E é o que normalmente a gente vê e eu não entendo. Está na rua tranquilo, 3 horas da manhã, um pai de família chegando num lugar, no seu carro, lotado da sua família dentro, cruza com ele um bêbado, bate no carro dele, que entra no sinal furado, correndo, bate no carro do pai de família. Quem morre? O pai de família, os meninos, a mulher, a sogra, morre todo mundo, e o infeliz que bateu não morre. Eu fico às vezes indignado, e eu fico pensando, se eu fosse Deus, isso não aconteceria de jeito nenhum. Ah, não, comigo não. Eu saberia fazer as coisas direitinho. Nós nunca ficamos livres das nossas escolhas.
Por exemplo, durante toda a minha vida, até eu conhecer Jesus, às vezes vivi uma vida mais ou menos desregrada em algumas áreas da vida, principalmente algumas áreas da vida. Deixa para lá. Isso é passado. Mas Deus me curou. Me curou. Mas Deus, por exemplo, eu gostava muito de destilados. Deus me libertou dos destilados. Já tem quantos anos? 30 anos, irmãos. 30 anos. 30 anos que eu nunca mais pus um gole de álcool na minha boca. Nunca mais. 91 foi o marco da minha vida, da minha escolha, do meu livre-arbítrio. Deus me libertou de muitas coisas, muitas coisas. Mas, por exemplo, as consequências destas coisas, Ele não me livrou. Tem algumas doenças, algumas coisas hoje de estômago, de mal, de perna, que é consequência das coisas que foi feita lá no passado. A pergunta que às vezes não quer calar: por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus não acaba de vez com as pessoas ruins? Por que Deus não deixa só as pessoas que prestam? Por que Deus permitiu que Hitler nascesse? Exterminou 10 milhões de judeus, de pessoas, 6 milhões mais alguns na Europa. Por que na Bíblia, por que Deus permitiu que a oração de Ezequias fosse respondida? E Deus deu para ele 15 anos a mais de vida, se o infeliz estava morrendo. Ora a Deus e Deus permite. Por que Deus permitiu? E deu mais 15 anos para Ezequias. Nesses 15 anos que Deus deu para ele, nasceu um filho dele chamado Manassés, o próximo filho. Foi o homem mais cruel que a Bíblia descreve em todo o livro de Reis, todo Crônicas, o pior homem que teve, reinou durante 55 anos, sempre ruim. A Bíblia chega a descrever que Jerusalém era sangue, ele derramava sangue, fazendo uma analogia até o cabresto dos cavalos, de tão ruim que esse homem era. Por que Deus permitiu? E se nós formos voltando um pouco mais, por que Deus permitiu o nascimento de Lúcifer, ou a criação de Lúcifer? Por que Deus criou Lúcifer? Se ele sabia que o desgraçado ia fazer tudo isso agora. Perguntas que é para pensar. Quando às vezes estou dando aula, eu gosto de dar problema e não resposta. Porque problema faz a gente pensar. Faz a gente raciocinar. Faz a gente entender melhor. Mas se Deus tivesse matado todas as pessoas ruins, deixado somente as boas, imagina que todas as suas orações para cura fossem respondidas. Imagina que todas as suas orações para livramento fossem respondidas. O que nós estaríamos diante de quê? Nós não teríamos, Deus estaria sendo exatamente injusto. Porque Ele estaria não disponibilizando o livre-arbítrio, o poder de escolha, mas Ele estaria interferindo nesse poder de escolha. Eu não tenho que amar a Deus por aquilo que Ele me dá, ou eu recebo, mas eu tenho que amar a Deus por aquilo que Ele é.
Eu não entendo por que Moisés, por exemplo, não entrou na terra prometida. Não entendo por que Sansão morreu daquela maneira e entrou lá na galeria dos heróis. Eu não entendo por que morreu. Eu não entendo por que João Batista, primo de Jesus, precursor de Jesus, por que teve que perder e morrer, perder a cabeça, arrancada a sua cabeça, colocado numa bandeja para servir de escárnio para as pessoas? Por que Paulo perde a sua cabeça quando os discípulos mais precisavam dele? Por que Isaías é cerrado ao meio, exatamente por Manassés, filho de Ezequias? Às vezes Deus permite certas coisas, além do livre-arbítrio, para nós entendermos que o nosso lugar não é aqui nessa terra. Ele permite às vezes coisas para nós entendermos que nós não fomos criados para ficar aqui. Nós criarmos aqui raízes, aqui nesse lugar, não. Nós fomos criados para nós termos a nossa visão no céu. O nosso lugar não é aqui. Não importa de que maneira que você morra ou venha morrer. Se você morrer com 15, 20, 30, 50, 70 anos, não importa. Se você morre de ataque cardíaco, de coronavírus, atropelado, queimado, não importa. Para Deus isso não importa. Ele não vai ficar chorando pela sua morte. Deus vai ficar mais alegre porque você um dia vai estar na presença dEle ali para toda a eternidade, para sempre. Amém. Terminou. Vamos ficar de pé para nós orarmos a Deus. O que Pedro, deixa eu ver se eu achei aqui, passei aqui, mas não vi. É um dos versículos que eu mais gosto assim de falar na Bíblia, é esse. Gálatas 6:7. Muitas pessoas, desconsiderando o princípio bíblico da semeadura e da colheita, adotam um estilo de vida completamente alheio às orientações divinas. Deus é amor, olhem para mim. Deus é amor totalmente, mas Ele é totalmente justo. O homem peca, só para você entender e nós finalizarmos. O homem peca lá no jardim do Éden. O amor de Deus, vendo o pecado do homem, ele tenta se cobrir com folha, de todo jeito. Deus perguntando: o que você fez? O que você faz aqui? O homem tenta se cobrir de todos os jeitos, de todas as maneiras pelo pecado. Depois, o amor de Deus faz com que Deus construa com as suas próprias mãos, mate um animal e construa para o homem e para a mulher uma roupa, e veste o homem e a mulher. Esse foi o amor de Deus, mesmo o homem pecado. Mas preste atenção, assim que acontece isso, o mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que é também justiça. O mesmo Deus que vestiu o homem foi o mesmo Deus que pegou Adão e pegou Eva e expulsou eles do jardim do Éden para todo sempre. Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem plantar, isso também ele vai semear, ou ele vai colher. O melhor tristeza, se você ler o Salmo 38, Salmo 51. Davi dizendo, o maior medo dele não era ser tirado do trono, depois do pecado. O maior medo de Davi era ficar longe da presença de Deus. Ele sabia que tinha pecado, mas o maior medo dele não era o trono. O maior medo dele era o contato que ele tinha direto com Deus. E ele disse para Deus: Senhor, não me lances da tua presença. Não me lances da tua presença. Foi o que ele pediu para Deus. Eu queria que nesta manhã
nós lembrássemos que Deus tem acolhido cada um de nós de uma maneira tão especial. Ele tem zelado pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Ele tem zelado pelos nossos sonhos. Mas o nosso lugar, e eu queria reforçar isto, o nosso lugar de nós criarmos tesouros, não é aqui nesta terra. O nosso lugar de criar tesouros é ajuntar tesouros no céu. Feche os seus olhos, eu queria orar nesta manhã.